Você já teve a oportunidade de ver alguém possuído bem na sua frente? Mãos tortas, dedos contorcidos, corpo encurvado e a voz grossa são características de pessoas que manifestam a presença de demônios. Em algumas igrejas, é até normal ver pastores conversando cara a cara com essas entidades. Muitos não acreditam nessas manifestações e acham que se trata apenas de um teatro para chamar a atenção. Mas será que isso realmente é verdade? Seria possível alguém conversar com o demônio frente a frente? E mais, seria possível que um espírito maligno entrasse dentro de um animal ou até mesmo nosso animalzinho de estimação? No vídeo de hoje nós vamos analisar tudo o que a palavra de Deus diz sobre isso e vamos revelar um caso extraordinário de uma conversa que os demônios tiveram com Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples e muito prática, tá bom? Então vamos começar. A Bíblia conta que os demônios, na verdade, são anjos caídos que estão a serviço de Satanás para destruir a vida das pessoas. Eles são perversos, sujos, manipuladores e, para piorar, a Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor procurando brechas para nos atacar. E isso quer dizer que em qualquer lugar que você for, é possível que haja a presença de um demônio por ali. E por mais que você não consiga ver ou tocar, o mundo espiritual existe e está cheio desses seres que estão prontos para causar dano e destruição na vida das pessoas. Mas se nós não conseguimos ver e nem tocar, podemos então conversar com eles? Algumas pessoas ficam em dúvidas sobre casos de conversas com demônios, porque primeiramente elas acham muito estranho o fato deles falarem o nosso idioma. Mas a verdade é que sim, a Bíblia nos revela que demônios podem se manifestar em conversas através de pessoas possuídas e não existe nenhuma barreira linguística nesse sentido. Eles entendem sim o nosso idioma, assim como também podem falar com as pessoas em um diálogo comum. E um caso como esse aconteceu com Jesus quando ele estava passando por uma cidade chamada de Gadara. Veja só o que aconteceu quando Cristo se deparou com 2 endemoniados daquela região. Quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Esses demônios começaram uma conversa no idioma que Jesus entendia. Mas por que esse contato aconteceu? A primeira coisa que nós podemos notar é que essa conversa se iniciou porque os demônios sabiam quem Jesus era e o poder que ele tinha sobre eles. E eles ficaram tão incomodados com a presença de Cristo que questionaram se estavam diante do seu fim. A Bíblia nos revela no livro de Apocalipse que a sentença final de Satanás e os seus demônios é uma condenação eterna de tormento no abismo. Não é à toa que os demônios ficaram estremecidos diante da presença de Jesus, porque eles pensaram que tinha chegado a sua hora final e que eles não tinham outra opção a não ser serem expulsos dali. Veja só o que está escrito no versículo 30 em diante. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Jesus lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Perceba que antes mesmo de Jesus dizer alguma coisa, os demônios já sabiam que seriam expulsos. Eles sabiam que quando Jesus chega em algum lugar, todo mal bate em retirada. E a Bíblia nos mostra que não existe nenhum confronto difícil ou batalha complicada para Jesus. Até mesmo quando ele foi tentado no deserto, ele saiu vitorioso, porque o seu poder e a sua autoridade são incomparáveis. E é exatamente por isso que Jesus sequer manteve um diálogo com aqueles demônios. Não houve uma conversa. São eles que, na verdade, tentaram negociar o seu próprio castigo. Mas você pode estar se perguntando agora: "Mas pastor, por que então os demônios pediram para entrar nos porcos?" Muitos acreditam que os demônios vivem em um lugar secreto e distante. Outros dizem que eles moram no inferno e é só de vez em quando que eles vêm passear pela terra. Mas a verdade é que, de acordo com a Bíblia, depois da expulsão de Lúcifer dos céus, ele e 1/3 dos anjos perderam a sua moradia celestial. A Bíblia nos revela, por exemplo, no livro de Jó, que Satanás estava perambulando pela terra. E isso quer dizer que não existe uma morada certa para os demônios e eles odeiam o fato de terem perdido isso.
E por esse motivo, eles estão sempre à procura de alguém, de uma nova habitação, um novo lugar para ficar. Mas agora vamos voltar a falar dos endemoniados que conversaram com Jesus. Aqueles demônios já sabiam que eles não iam mais possuir aquelas duas pessoas, porque Jesus com certeza veio para trazer a libertação. E é nesse momento que os demônios então se viram e pedem para entrar nos porcos, para que pelo menos pudessem ter um lugar para ficar. A Bíblia não conta a quantidade exata de demônios que possuíam aquelas pessoas, mas é possível afirmar que era uma legião com muitos demônios. Até porque se eles queriam possuir uma manada de porcos, com certeza estavam em grande quantidade. E após Jesus expulsá-los, eles imediatamente correram para possuir aqueles animais. Mas aí aconteceu algo que eles não esperavam. A manada de porcos correu em direção a um precipício e se jogou dentro do mar, morrendo todos afogados. Alguns acreditam que os porcos correram por influência dos próprios demônios que queriam matá-los, mas a verdade é que a intenção desses seres é causar dor e destruição. Matá-los imediatamente não faria sentido e perderiam novamente a sua moradia, porém, eles não puderam prever essa atitude dos animais. Nós podemos afirmar que Jesus sim estava ciente do que iria acontecer e de que aquele era um sinal para os demônios do seu julgamento futuro. Afinal, eles foram sentenciados a sofrer eternamente em um abismo. E olha que interessante, a única palavra que Jesus disse para eles foi: vão. E isso nos mostra o grande poder que Jesus tem sobre eles. Jesus não está numa queda de braço com o diabo, ele é muito mais forte e poderoso. Com apenas um único comando, uma única palavra, e toda aquela legião de demônios não permaneceu mais ali. E aí eu quero voltar com você para a pergunta inicial. Seria possível acontecer nos dias de hoje isso? Demônios podem conversar e até fazer pedidos? E a resposta é sim. Os demônios continuam buscando a quem possa causar dano e casos de possessão são muito comuns até os dias de hoje. Agora, conversar com esses demônios através das pessoas que estão possuídas é algo que devemos prestar muita atenção. Na minha opinião, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e apenas executar o comando da expulsão exatamente como ele fez. No livro de Marcos capítulo 16, Jesus disse que pelo seu nome poderemos expulsar demônios e essa é a chave para quando estivermos diante de uma situação assim. Lembrando que um espírito maligno não quer sair de primeira. Ele vai ficar insistindo, ele vai dar trabalho para sair, e isso não quer dizer que estamos com pouca fé. Quer dizer que o inimigo é persistente, ele não quer abandonar aquele corpo, aquela vida tão preciosa, e por isso precisamos perseverar, porque ele não pode resistir ao nome de Jesus. E muitas pessoas me relatam, mas pastor, eu já vi pessoas orando e o demônio não saiu. Irmãos, a verdade é que nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não basta ter fé. Neste momento você tem que usar a sua armadura espiritual, e a arma de ataque é a palavra do Senhor. Por isso você tem que dizer para o diabo, está escrito em Marcos capítulo 16, Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Por isso, Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia deste corpo agora. Entendeu? Mas como eu disse para você, a conversa com o demônio pode acontecer desde que você esteja focado em expulsar aquele demônio e não ficar puxando conversa, não ficar fazendo perguntas sobre o mundo espiritual e nem mesmo querendo converter o demônio, porque isso não vai acontecer. A Bíblia diz que o final de Satanás já está decretado porque não foi encontrado no coração dele o arrependimento e eles não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então não pense que eles vão se converter do mal, não pense que eles vão mudar de ideia. O único propósito deles é enganar e manipular. Eles são sujos e só causam destruição. Por isso expulsa em nome de Jesus e ponto final, tá bom? E voltando à história daqueles dois endemoniados gadarenos, um outro ponto que nós podemos observar é sobre o poder de restauração de Jesus. Alguns estudiosos e historiadores acreditam que os dois endemoniados eram um casal, um homem e uma mulher. Mas quando Jesus chegou, a vida chegou junto com ele. E após a expulsão dos demônios, aquele suposto casal estava livre de qualquer laço e receberam a chance de recomeçar suas vidas sem a influência do mal. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando abrimos as portas para Cristo entrar, tudo que era sujo e imundo é limpo e transformado. Jesus vem para trazer libertação aos cativos e oprimidos. Amém?
O livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso quer dizer que quando nós obedecemos a sua palavra e vivemos uma vida de santidade, existe liberdade e grande poder sobre nós. Não existe legião de demônios que fique de pé diante de alguém que tem Jesus no coração, tá ok? E continuando aquela passagem de Mateus capítulo 8, que fala sobre os porcos, está escrito aqui algo muito interessante. Olha só. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Olha isso, irmãos, como é o coração do ser humano. Mesmo depois de Jesus libertar aquelas duas pessoas, os moradores daquela região preferiram rejeitar a Cristo por causa da perda dos porcos. Ou seja, eles deram mais atenção ao bem material que se perdeu do que o milagre da libertação que se manifestou para aquelas duas pessoas. E isso nos mostra que hoje acontece a mesma coisa. Quantos milagres Deus tem feito na vida das pessoas, mas o mundo prefere continuar de olhos fechados, se prendendo aos tesouros materiais, acreditando que estão fazendo a escolha certa. E eu não tenho dúvidas de uma coisa: tem muitas pessoas hoje que estão endemoniadas, mas não se manifestam. Isso porque os demônios preferem ficar escondidos, sem aparecer, somente causando destruição, aprisionando as pessoas nos vícios, nos prazeres sexuais e fazendo com que as pessoas continuem no erro sem que elas percebam. E aí, se elas morrerem desta maneira, sem Jesus, infelizmente estarão condenadas eternamente. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, preste muita atenção em como você tem andado. Veja se você está no caminho de Jesus ou no caminho das trevas. E não deixe que nenhum demônio aprisione o seu coração e a sua alma. E saiba que se o seu coração estiver preenchido com a luz do Espírito Santo, o diabo não pode te tocar, tá bom? E respondendo uma última dúvida, os demônios podem sim entrar em animais de estimação. Isso porque os animais são mais sensíveis ao mundo espiritual e o diabo com certeza pode se aproveitar disso, tá bom? Mas você pode orar aí na sua casa, interceder por todos e por tudo à sua volta e Deus honrará a sua fé, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou, eu peço que você clique em gostei e não deixe de compartilhar esse vídeo. Vamos instruir as pessoas de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço.